inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, não vai tirar a sua vantagem competitiva. E quando você perceber isso, talvez seja tarde demais. E bom, todo mundo está fazendo a mesma pergunta hoje em dia, que é se a IA vai substituir os humanos. Mas, na verdade, essa pergunta é a pergunta errada. A pergunta certa é quem vai ficar irrelevante primeiro. Mas, antes de mais nada, meu nome é Nicolas e aqui nesse canal eu falo sobre tecnologia, inteligência artificial, dinheiro, decisões sobre o futuro, trabalho, enfim, sempre que você quiser ir além do óbvio e além da sua zona de conforto, sem hype, sem romantização, é aqui que você vai descobrir tudo que o mundo tem a oferecer desse âmbito. E o que está acontecendo agora com inteligência artificial é uma das maiores mudanças da história do mercado. A IA não está substituindo pessoas, ela está substituindo tarefas. E isso muda completamente o jogo. Segundo a McKinsey, uma das maiores consultorias estratégicas do mundo, mais de 60% das atividades dentro de um cargo já são tecnicamente automatizáveis. E bom, não são empregos inteiros, são pedaços de trabalho. E o problema é que a maioria das pessoas construiu uma carreira inteira baseada exatamente nessas tarefas repetitivas, previsíveis e padronizadas. E se sua carreira é feita principalmente de tarefas, já está em um certo risco. E bom, a nova vantagem competitiva, segundo o CEO da Nvidia, o Jensen Huang, a empresa que fabrica os chips que alimentam praticamente toda essa revolução de inteligência artificial do mundo, resumiu perfeitamente quando ele falou: você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, você vai perder o seu emprego para quem sabe usar ela melhor que você. E bom, isso não é sobre tecnologia, é sobre vantagem competitiva. O custo de execução está colapsando. Coisas que antes eram extremamente raras, caras e difíceis, hoje estão a poucos cliques de distância. Por exemplo, programar ficou muito mais barato hoje em dia, criar design, escrever textos muito grandes, redatores fazem isso, editar vídeos também ficou muito mais barato. E bom, antes para você criar um site você precisava de um desenvolvedor, de um designer, de um redator, mas hoje uma única pessoa com boas ferramentas de IA consegue fazer isso tudo sozinho. Antes, para você criar um aplicativo, por exemplo, você precisava de uma equipe inteira. Hoje, uma pessoa com conhecimento básico, médio, de boas inteligências artificiais consegue lançar um MVP funcional em poucos dias. Antes, um design profissional custava milhares de reais, mas hoje, com dezenas de versões em minutos, você consegue fazer um excelente design que custaria muito mais dinheiro. E bom, quando a oferta explode, o valor unitário cai. E a execução virou commodity e o julgamento virou um ativo raro. O mundo não vai mais pagar caro apenas por quem faz, vai pagar caro por quem decide bem o que deve ser feito. O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, dispensa apresentações do criador do ChatGPT, ele mesmo disse que os trabalhos do futuro serão sobre julgamento, criatividade e tomada de decisão. Ou seja, não é sobre saber fazer, é sobre saber escolher o que fazer. O mercado não vai mais pagar bem apenas para quem sabe executar. Ele vai pagar bem para quem sabe escolher o que vale a pena fazer. Quem sabe priorizar, quem entende de contexto, quem assume risco e quem toma decisões mesmo na incerteza. Bom, a inteligência artificial virou o motor que gere tudo hoje em dia, mas o ser humano precisa virar o copiloto, precisa virar a mente por trás. E hoje existe um padrão claro nas pessoas que crescem nesse novo cenário. Elas não são apenas técnicas, não são apenas estratégicas, mas elas são híbridas. Elas são pessoas que sabem construir, mas também sabem o que vale a pena ser construído. E hoje, qualquer pessoa pode usar a inteligência artificial para criar um site, um aplicativo, um design ou um texto, mas ninguém sabe responder perguntas básicas, como se isso resolve um problema real, se alguém pagaria por isso, ou se isso gera valor ou só parece inteligente. E bom, criar ficou fácil, mas escolher ficou bem raro. E aí que entra o verdadeiro diferencial. O investidor filósofo do Vale do Silício, Naval Ravikant, um dos primeiros investidores da Uber, Twitter e dezenas de startups bilionárias no passado, resume isso de uma forma brutal quando ele fala: aprenda a construir, aprenda a vender, e se souber fazer os dois, você será imparável. E o que ele está dizendo na prática é: não basta você saber programar, não basta saber design, não basta saber usar inteligência artificial. Você precisa entender de pessoas, de mercado, desejo e valor. Porque hoje uma única pessoa com boas estratégias e boas ferramentas consegue fazer um trabalho que exigia uma equipe inteira. Um desenvolvedor que entende de produto cria sozinho um software que gera dezenas de milhares de reais por mês. Um criador de conteúdo que entende de psicologia consegue fazer um marketing, transformar vídeos simples em negócios milionários. E até um designer que entende de comportamento humano cria marcas que valem bilhões hoje em dia. Não é sobre ferramenta, é sobre um critério.
A IA multiplicou a capacidade de execução, mas não ensinou ninguém a pensar melhor. Ela virou o amplificador. Se você tem clareza, ela te torna extremamente poderoso. E se você não tem, ela só acelera a sua conclusão. E é por isso que o profissional mais valioso do futuro não será mais o técnico, será o mais lúcido. Tudo isso está criando uma divisão silenciosa no mercado de trabalho. De um lado, pessoas cada vez mais eficientes, produtivas e ocupadas, mas cada vez mais substituíveis, e do outro, pessoas cada vez mais estratégicas, cada vez mais raras e cada vez mais bem pagas. E essa é a nova elite profissional. E o mais curioso é que essa divisão não acontece por um esforço, como um todo. Ela acontece por clareza. Duas pessoas podem trabalhar o mesmo número de horas, mas uma constrói coisas que geram pouco valor e outras constrói alavancas que geram impacto exponencial. E essa é a diferença. E o Peter Thiel, o fundador do PayPal, um dos investidores mais influentes do Vale do Silício, também diz algo essencial. O mais contraditório de tudo não é ir contra o mercado, não é ir contra a multidão, é pensar por conta própria. E num mundo onde todo mundo aprende as mesmas ferramentas, pensar virou o verdadeiro diferencial. O futuro do trabalho não é mais produtividade, é responsabilidade. Cada pessoa vai precisar pensar como um estrategista, decisor e gestor do próprio risco, e menos como um operador, executor e cumpridor de tarefas. Não é sobre trabalhar mais, mas é sobre pensar melhor. Se você está aprendendo só ferramentas, você está ficando para trás. Se você está aprendendo a pensar, filtrar, escolher e priorizar, você está na frente de muita gente. Porque ferramentas mudam, mas o critério não. Se você quer entender mais sobre tecnologia, inteligência artificial, dinheiro, decisões e o futuro do trabalho sem um hype e com pensamento estratégico, se inscreve no canal. Porque aqui eu estou completamente focado em inovação. Se você quiser saber mais sobre isso, veja esse vídeo aqui que é o início do módulo Startup Speedrun, que vai te ensinar a construir uma startup do zero. É o início do curso, então preciso do feedback de vocês. Então, por favor, acessem esse vídeo aqui, comentem o que você achou desse também. E até a próxima, a gente se vê.